Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje nós vamos começar com uma série de leituras cristãs sobre a parábola dita pelo Senhor Jesus do rico e Lázaro. Então, os irmãos acompanhem conosco toda terça-feira. Nós vamos começar uma série de leituras. Hoje nós vamos trazer o ensinamento que foi trazido na revista ID, número 3, que é de autoria do pastor Jorge Tenório. E depois nós vamos ler também os ensinamentos de John Bunyan, que é o mesmo autor do Peregrino, que os irmãos gostaram tanto daquele estudo que nós fizemos. Então nós vamos continuar com vários ensinamentos aí de John Bunyan sobre essa parábola que é tão rica, né, mãe? É uma parábola Sim. Que às vezes as pessoas não ligam muito, mas é uma grande profundidade espiritual. Sim. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante está escrito: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós vemos aqui que a parábola envolve um homem rico e Lázaro. E essa parábola apresenta grande quantidade de ensinamentos, né? Então esse é só uma pequena introdução para tudo que nós vamos falar, que o John Bunyan fala, e também mais alguns outros comentários que nós vamos fazer, né, mãe? Porque realmente é uma lição muito grande essa parábola. Porque tem pessoas, Maria Cláudia, que acham que existe comunicação entre os vivos e os mortos. Sim, essa é a principal. E na verdade, não existe essa comunicação. O que acontece é que Satanás, que é astuto, ele engana as pessoas através do espiritismo. Então, Satanás se faz passar por pessoas que morreram, dizendo que é aquela pessoa que morreu. Sim. E as pessoas acreditam. Mas, na verdade, não é a pessoa que morreu, porque quem morreu ou foi salvo e está no paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos, ou está no inferno, aguardando o juízo, quando vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, não existe essa comunicação. É um engano muito grande de Satanás
fazer as pessoas acreditarem que essa comunicação existe. Então, vamos lá. Começando, né? É apresentado no versículo 19 um homem rico que vivia com toda espécie de conforto e ostentação. Por outro lado, Lázaro era mendigo e doente. Lembrando aqui que não é porque Lázaro era mendigo, era pobre, que ele foi para o céu. Não, né? Porque tem pobre que vai para o inferno também. Sim, e tem rico que foi para o céu. Sim. Abraão, por exemplo, era muito rico, era Sim. muito abastado, não é? A Bíblia fala sobre Jó também, que era o homem mais abastado, mais abençoado por Deus. Sim. Não é? Então, é claro que aqui o que está falando é o seguinte: Lázaro era aquele que estava dependente de Deus. Né? Sim. Era aquele que realmente vivia na presença de Deus. E ele não foi tinha levado nada, pelos então anjos. ele não tinha nada, então ele só tinha Deus. Né? Por isso, Maria Cláudia, que a Bíblia fala que o evangelho seria pregado aos pobres. Por quê? Porque o pobre, ele não tem em quem se firmar, em quem se agarrar, só em Deus. Sim. E Lázaro só tinha Deus. E é isso que a gente vê, né, quando o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Não é só pobreza física, é pobreza espiritual. Né? Aquele que é dependente de Deus. O rico, eventualmente, pode acreditar na riqueza. Pode ser que não, pode ser que ele acredite em Deus, pode ser que ele seja pobre de espírito. Né? Mas o que o Senhor está colocando aqui é uma pessoa que é pobre de espírito, é uma pessoa que depende totalmente de Deus. Ela é levada pelos anjos para o seio de Abraão, né? Que significa o céu. Então aqui ele fala, ambos morreram, sendo que o rico foi para o Hades e o pobre, nas versões mais antigas, nessa parte que fala inferno, usa a palavra Hades, que é a palavra grega que simboliza, que significa inferno. Ambos morreram, sendo que o rico foi para o Hades e o pobre foi levado pelos anjos para o céu, que é o seio de Abraão. Nos versículos 23 e 24, nota-se nitidamente que o Hades é um local quente, seco e de sofrimento, e, portanto, trata-se do que entendemos por inferno. Né? Vamos ler de novo 23 e 24? Diz assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Sim, então aqui tanto o autor aqui desse ensinamento, que é meu pai, né, quanto o John Bunyan também fala, né? A primeira coisa que a gente tem que cortar é essa crença errada que até cristãos falam. Aqui se faz, aqui se paga. É claro que existem consequências do nosso pecado. É claro que uma pessoa que nunca trabalhou nunca vai conseguir um dinheiro. É claro que existem consequências naturais. Mas o que a gente está falando é o seguinte: existe céu e inferno. Sim. Né? E tem até cristãos que assim só querem acreditar no céu. O inferno, veja bem, não sabemos, né? Vai ser aniquilado, vai ser... vai acabar, não é? Não, aqui muito claro, céu e inferno, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E o pai Abraão é o representante mais forte da fé no Antigo Testamento, é referência para o povo daquela época e, portanto, o seio de Abraão representa o céu e o próprio Abraão representa o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Então, ele não está falando com Abraão, ele está pedindo para Deus ter misericórdia dele. Sim. Né? E aí, para muitas pessoas, esse conceito é muito simples e óbvio. Entretanto, algumas igrejas cristãs não acreditam no céu e muito menos no inferno. Alguns ainda vivem na lei de Moisés e outros acreditam que os justos herdarão a terra, sendo a terra o planeta Terra. Cristo diz que passarão os céus e a terra, né, em Mateus 24, 35, mas a palavra dele não vai passar. Sim. E a palavra também fala, né, mãe, em Apocalipse 21, 1 e 2, mostra que a terra para onde os salvos irão é a nova Jerusalém que desce dos céus. Então, a terra que os mansos herdarão, não é? É o reino dos céus, é outra terra, não é essa terra, não é esse mundo corrupto, esse mundo poluído, esse mundo que está tudo errado. Às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? A gente vê até
nos jornais, a gente lê, a gente consegue perceber que até os animais estão tendo comportamentos absurdos, né? Por quê? Porque essa terra está sendo corrompida, está sendo poluída, está saindo do plano de Deus. Sim. Né? Então, Apocalipse fala, né? Apocalipse 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então está falando de um outro céu. Sim, já passaram, né? Primeiro já céu. Passaram, segundo Pedro 3:10 também fala, né, que tudo vai terminar em fogo. A gente sabe disso, né? Que o primeiro foi em água, foi o dilúvio, em que se salvaram só Noé e sua família, e agora só vão se salvar aqueles que acreditam no Senhor, que vão ser arrebatados e a terra vai ser consumida no fogo. Sim. Segundo Pedro 3:10 diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então vai queimar tudo. E aí ele continua falando aí, né, até o versículo 13, o apóstolo São Pedro, que nós estamos esperando a promessa de Deus. Né? No versículo 11: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Sim. E o Senhor também fala em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E que onde é a casa do pai? Igualmente, em Apocalipse 20:12 até o 15, também fica clara a existência da condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que a mensagem do rico e Lázaro deixa bem claro sobre tudo isso, que tem em vários lugares, em várias passagens. Sim. Né? Apocalipse 20:12 até o 15. Diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então só tem dois caminhos, né? Então ele frisa aqui, né? A mensagem de rico e Lázaro tem muitas lições, portanto serão deixados apenas esses versículos como demonstração da existência do céu e do inferno. O mais importante é que as pessoas saibam que existem dois destinos e que cabe a cada um escolher onde pretende passar a eternidade. Fica claro através do versículo 26 que após a morte não existe possibilidade de sair do inferno, porque ele pediu ajuda, né? O rico pediu ajuda e qual foi a resposta, né? Que não tinha mais, né? Não tem como sair, porque essa também é outra crença, né, mãe? Até cristãos acreditam. Eu vou conseguir dar uma depurada, vou conseguir dar uma sofrida e depois eu pulo para o céu. Não né? tem jeito. Não tem intermediário, não tem limbo, não tem purgatório, não tem. Pode ver, pode procurar na Bíblia inteira, você nunca vai achar. Né? Nem limbo e nem purgatório. Você só vai achar céu ou inferno. Um aspecto que merece destaque é que o rico não tem nome e Lázaro é sempre chamado pelo nome. Portanto, o Senhor conhece aqueles que o seguem, rico ou pobre, enfermo ou saudável. O fato de Deus conhecer a Lázaro, mendigo e enfermo, derruba o argumento de muitos que pensam que o verdadeiro cristão tem que ter uma vida boa perante os olhos do mundo. Né? Na verdade, ele não tinha uma vida boa, ele não tinha uma vida fácil, mas...
ele era conhecido de Deus. Sim. E foi isso que foi suficiente para ele entrar no reino dos céus. Né? E a partir do versículo 26, o rico passa a pedir para que alguém dos mortos venha ensinar a verdade aos seus parentes ainda vivos. A resposta mostra claramente que não existe nenhuma comunicação entre vivos e mortos. Essa colocação é ideologicamente contra o ensinamento do Espiritismo, o que você falou, né? O que é confirmado na carta aos Hebreus 9:27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, ficam incontestáveis os seguintes pontos: não existe reencarnação, não existe comunicação com os mortos e não há como sair do céu ou do inferno. É um versículo muito interessante, é o 25, onde se lê: disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. O que é isso? Aparentemente o que se vê é que, como o rico recebeu os bens dele, isso é o que eu comecei a falar, né? Ele não tem direito à consolação. Lendo várias vezes esse versículo, o que se entende é exatamente isso. Entretanto, convidamos aqui os leitores a fazer uma reflexão no texto. O rico, lá no versículo 20, tinha Lázaro à sua porta, né? Sim. E o qual desejava comer as migalhas que sobravam do outro, no versículo 21. Sim. Então, não é questão, como eu disse, um é rico, outro é pobre, né? A questão é, esse homem sendo rico, ele era conhecedor da palavra, tanto é que ele fala pai Abraão, né? Uhum. Ele consegue reconhecer que existe um céu, mas o que ele fez na sua vida? Ele não teve misericórdia Sim. de alguém que jazia à sua porta. Portanto, o rico, apesar de ver a dificuldade do mendigo, nunca se compadeceu dele. Note que a Bíblia diz que Lázaro desejava e não que conseguia o que o rico lhe dava. Acerca disso, deve-se lembrar de alguns outros ensinamentos. Mateus capítulo 25, versículo 42. Essa é uma palavra muito que a gente conhece muito, mas que é pouco pregada, né? Mateus capítulo 25, versículo 42, fala, né, o Senhor rejeitando aquelas pessoas. Sim, está escrito assim. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então ele lhe responderá dizendo: na verdade vos digo que quando um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que são as pessoas que não tiveram compaixão do pobre. Não tiveram misericórdia, né? Não tiveram a Bíblia não fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? E o juízo vai ser sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Sim. Não é uma questão de a gente fazer uma barganha com Deus, né? Porque tem gente que eu ajudo as pessoas, eu sou ótimo, Deus tem que me receber no céu porque eu ajudo, né? Porque eu faço caridade. Não é isso. Você não faz caridade para você barganhar com Deus, para você ser merecedor. Não, é o contrário. Porque você é um salvo, porque você recebeu a bênção de Deus, a misericórdia de Jesus, é que você tem que fazer a caridade. A misericórdia, né, triunfa sobre o juízo. E também lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: o amor e o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O Senhor Jesus falou também: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isso foi quando o Senhor Jesus falou para aquele homem também que era rico, né? Aquele mancebo que falou: Senhor, eu já cumpro toda a lei, eu faço tudo certo, não tem nada de errado na minha vida.
E né? Jesus, para prová-lo, Exatamente. falou, então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Exatamente. E ele ficou triste porque ele era possuidor de muitos bens. E o coração dele estava nisso, né? Então o problema não é ter muitos bens. Sim. O problema é o coração estar nos bens. Então, ele diz aqui, o interessante é que o rico sabia o nome de Lázaro, né? No versículo 24 ele fala, pai Abraão, manda o Lázaro vir me ajudar aqui, né? Portanto, ele o conhecia, e o mais incrível é que ele mesmo, que a vida inteira nunca teve compaixão de Lázaro, pediu para que o próprio Lázaro o ajudasse. Eu estava meditando esses dias, mãe, 1 Samuel, capítulo 17, fala de quando Davi foi enviado pelo pai dele para levar queijos para o general na batalha. Davi já tinha sido ungido, né? Davi continuava como pastor do pai dele. Davi continuava como pajem do rei. Ele tocava e o espírito maligno saía da vida de Saul. E ele obedeceu o pai dele para levar comida para as pessoas que estavam lá na guerra, inclusive os irmãos dele que o desprezavam, né? E em 2 Samuel capítulo 17 fala de quando Davi estava fugindo do seu filho e as pessoas levaram queijos, ele estava sedento e faminto no deserto. Quer dizer, a medida da nossa generosidade é a medida que a gente vai receber, né? À medida que a gente teve misericórdia, é o tanto que a gente vai ter misericórdia. Porque ele poderia ter falado, quando ele era jovem, né? Eu sou ungido de Deus, já tenho um monte de serviço, vou levar queijo para o pessoal da guerra, né? Mas no momento em que ele estava fugindo, claro, em consequência do pecado dele, mas enfim, ele achou misericórdia, porque do mesmo jeito que ele tinha tido misericórdia, tinha sido humilde, né? Então, aqui a gente está falando sobre a falta de misericórdia, né? E ele pede, então, a ajuda do Lázaro, que é rejeitado. O Senhor disse ao rico, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Então, quer dizer, a esperança dele tinha estado sempre nos bens, na vida toda, e agora não adiantava pedir mais para Deus. Então, também, aqui tem outra lição, né, mãe? Que o Senhor, ele nos chama, né? Aqui ele fala aqui, a palavra usada foi recebeste e não tivestes. O rico recebeu pelo fato de ter pedido, como diz a palavra, pedi, dar-se-vos-á. Repare que o rico chama Abraão de pai nos versículos 24 e 27, que demonstra que o rico o conhecia como pai, portanto era uma pessoa que conhecia Deus, não era um simples rico, mas era como aquele jovem rico que queria seguir a Jesus e que ficou muito triste ao ouvir a resposta do Senhor, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Mateus 19, 21. Então a gente também vê aqui, mãe, que não adianta pedir a invocação de bênção dos santos que morreram, né? Porque Lázaro era um santo. Sim. Né? Mas os santos que morreram estão no paraíso, aguardando a ressurreição, e não podem ouvir nem atender os pedidos nesse mundo aqui. Porque ele pediu, ele falou, eu posso, então pelo menos vai para o mundo dos vivos e evangelize os vivos. Não, quem morreu já evangelizou, já fez a parte dele. Sim. Então a gente vê que tudo quanto é visão envolvendo um santo morto, ou milagre envolvendo um santo morto, na realidade não tem nenhum embasamento bíblico. E pedir a invocação de bênçãos para alguém que morreu é uma forma de espiritismo e é uma forma de ofender a Deus até, né? Porque essa palavra deixa muito clara, na verdade, que ou a pessoa está no céu ou está no inferno, não tem mais. E também não existe invocação pelos mortos, né? Pela alma do morto. Não adianta fazer uma celebração, fazer um culto, fazer uma invocação para que aquela alma seja salva. Não, depois que morreu, acabou. Né? Acabou o momento da graça. E aí começa o juízo. Então, para finalizar aqui, né? Mas por qual motivo o rico recebeu os bens em vida? Certamente pelo fato de só pedir para essa vida e não se preocupar
com o que aconteceria depois. Hoje em dia existem muitos crentes que buscam a Cristo apenas para receberem de Cristo nessa vida. Cada dia o número desses aumentam. Existem igrejas que só pregam isso, que só buscam esse tipo de crente, que não prega Jesus simplesmente pela salvação que há nele, mas também ou quase exclusivamente para que Cristo resolva os seus problemas. Jesus não pregou isso. E nem nenhum dos seus discípulos. E os homens de Deus, da Bíblia, que foram abençoados pelo Senhor com riquezas materiais, foram justamente aqueles que não se achavam apegados a ela. Apenas para reflexão, ficam esses versículos. 1 Timóteo 6:8, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos e sejamos com isso contentes. 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim. Então, é o que tem sido pregado bastante. Esse é o ano da presença de Deus, né? É o ano que nós temos ouvido os nossos líderes, a nossa diretoria falando muito claro, não vamos buscar a Deus apenas pelas suas mãos, vamos buscar a face do Senhor, né? Porque quem busca a face do Senhor é recolhido pelos anjos e é recebido na glória. Sim. Né? É como Lázaro, que nós sejamos como Lázaro e não como rico. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa meditação. Senhor, que nós possamos buscar sempre a tua face, que nós possamos buscar o caminho estreito, que nós possamos entrar por essa porta estreita, Senhor, que nós possamos ser levados pelos teus anjos para a glória ou pelo teu Espírito Santo no arrebatamento, Senhor. Queremos ser levados, não queremos ficar aqui, Senhor, queremos estar na tua presença. Nos ajuda, nos prepara, Senhor, que nós possamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, buscar agradar ao Senhor e ser conhecidos do Senhor, assim como Lázaro era conhecido do Senhor, em nome de Jesus. Amém.